A Nova Jerusalém é a cidade santa. Ela é revestida de glória e o seu esplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus. A Nova Jerusalém tem 12 portas. No livro do Apocalipse, o número 12 sempre está ligado ao povo de Deus. Nas 12 portas, João viu 12 anjos. Nas 12 portas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. As portas estão distribuídas de 3 em 3 em cada direção. As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar nessa cidade e que seus habitantes provêm de todas as partes do mundo. Mas os anjos postados, cada um em uma porta, mostra que nem todos podem entrar. Os cidadãos da Babilônia, os admiradores da meretriz, não podem pertencer à noiva. Essa cidade é a habitação apenas da Igreja redimida, do verdadeiro Israel de Deus, dos santos da antiga e da nova dispensação. Repare que os nomes das 12 tribos estão gravados nas portas da cidade. A Nova Jerusalém tem um grande muro, ao mesmo tempo em que a cidade tem 12 portas, significando que ela é aberta a todos os salvos, ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda língua, tribo e nação. Ela também tem uma grande muralha, o que significa que ela não é aberta a tudo. Muralha significa segurança e proteção. O muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12, mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, uma figura dos santos da antiga e da nova dispensação. Na cidade há portas e as portas estão abertas, mas nem todos poderão entrar nessa cidade. Em cada porta tem um anjo e a cidade está cercada por uma muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade, separa o puro do impuro. Esse muro protege os que estão dentro e afasta os que estão fora. O pecado não pode entrar nessa cidade, somente os redimidos, os justificados, os que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, é que podem entrar, habitar e ser essa cidade santa. A Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. A cidade tem 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade, a verdade revelada nas Escrituras através dos apóstolos, a qual Jesus é a pedra angular desse fundamento. Nesta cidade, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estarão unidos. A Nova Jerusalém é medida como um cubo perfeito. Essa cidade mede 12.000 estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Essa medida não deve ser entendida de forma literal, mas simboliza tamanha plenitude conferida aos salvos, que formam esse povo escolhido de Deus durante toda a história. Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade. A medida da cidade é um símbolo de sua majestade, grandiosidade e suficiência. A Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há nem nunca existiu uma cidade terrena com essas dimensões. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos no tabernáculo e no templo, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com o Criador, onde apenas Deus habita e todos os seus habitantes são reis e sacerdotes. Você já viu uma praça de ouro puro como vidro transparente? Tenho certeza de que não. A praça é o lugar central de uma cidade, é onde as pessoas se reúnem. Na Nova Jerusalém, as 12 portas revelam uma praça central. Uma praça de ouro puro como vidro transparente. O centro dessa cidade é puro, belo e valioso como ouro, íntegro como vidro,
transparente. Nessa cidade não há nada escondido. Não há santuário na Nova Jerusalém. João não viu santuário nessa cidade. Esse, certamente, é o ponto alto da descrição. Isso significa que essa cidade é o lugar de plena comunhão com Deus. Não há mais templo, pois o próprio Deus é o seu templo. Ou seja, a igreja habita em Deus e Deus habita na igreja. A manifestação da glória de Deus é tão grande nessa cidade que não há qualquer necessidade de sol e de lua, pois o próprio Cordeiro a ilumina. A cidade também tem um rio de água viva claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Esse rio simboliza a vida eterna, a salvação pelo dom da graça soberana de Deus. Perceba que o rio não procede de qualquer lugar, ele sai do trono de Deus. Isso significa que nossa salvação não vem de qualquer lugar. Ela tem sua origem no trono de Deus, isto é, na vontade soberana dele, e nos foi concedida pelo sangue redentor do Cordeiro. Na Nova Jerusalém há um parque com uma árvore da vida. No meio de sua praça, de uma e de outra margem do rio, há a árvore da vida. No original grego, os termos referentes à árvore da vida, ao rio e à praça estão no coletivo. Isso demonstra o caráter abundante da nossa salvação, a comunhão plena e permanente entre Deus e todos os habitantes da cidade. Aqui é impossível não nos lembrarmos do Jardim do Éden, de onde o homem foi expulso, separado de Deus, condenado à morte por seu pecado. Mas na Nova Jerusalém o jardim está preservado às margens do rio da água da vida. A árvore da vida está acessível, a comunhão com Deus está restaurada, a morte dá lugar à vida eterna. O trono de Deus e do Cordeiro está na Nova Jerusalém. Por fim, o trono de Deus e do Cordeiro está na Nova Jerusalém, ou seja, a igreja revela a majestade e soberania do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem governa sobre a igreja e a igreja o serve com alegria e devoção. A Nova Jerusalém é muito mais do que muitas pessoas imaginam. É claro que, de certa forma, boa parte da descrição dessa cidade já se cumpre na igreja presente, mas a totalidade de seu esplendor só será revelada quando o noivo vier buscar a sua noiva. Nesse dia será cumprido toda a plenitude e sublime promessa registrada no versículo 22 do capítulo 4 de Apocalipse, onde nos diz assim: os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. É comum vermos muitos cristãos falarem da Nova Jerusalém apenas enaltecendo principalmente no sentido literal, suas ruas de ouro, seus muros de jaspe, mas se esquecendo do que muito mais do que tudo isso é a contemplação da face de Deus. No versículo 6 somos avisados de que estas palavras são fiéis e verdadeiras. E tão logo devem acontecer. No verso 7 somos confortados com um aviso do próprio noivo para a sua noiva: eis que venho sem demora. Ainda no verso 7 lemos: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Talvez alguém pergunte quem são estes bem-aventurados. Certamente são os habitantes da cidade, são os cidadãos da cidade, a própria cidade. Estes são os vencedores, os eleitos dentre todas as nações. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, os mesmos que possuem o selo de Deus em suas frontes. Estes reinarão por toda a eternidade com o Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Eternidade passada.